que é o ecofeminismo? Muita gente fala de ecofeminismo, acho que é hoje uma corrente que está entrando em moda, e que bom, né? Mas o que é o ecofeminismo, né? Por que a gente tem essas duas radicais, esses conceitos eco e feminismo? Eco, que tem a ver com natureza, e feminismo, que é uma teoria política crítica, uma política de gênero, né? Que fala, então, dessa marginalidade que o gênero feminino se encontra há muito tempo. Então, existe uma dominação, uma hierarquia entre as relações sociais, e a gente precisa fazer uma crítica para além disso. Quando a gente coloca o eco na frente do feminismo, isso significa que nós estamos relacionando essa dominação que há com o gênero feminino à natureza. Então, quando a gente, domina a natureza, olha para ela, como diria Vandana Shiva, por exemplo, de uma maneira reducionista, em partes, mecanicista, de uma maneira muito racional, tentando, encontrar uma lógica muito bem alinhada para a natureza, a gente domina ela, a gente olha para ela enquanto produto. E isso é uma forma de opressão, é uma forma de dominação, tal qual, a objetificação com o gênero feminino, por exemplo, foi feito. Ecofeminismo, de uma maneira, a grosso modo, para a gente entender, tem a ver, então, com essa crítica de uma dominação que foi feita à natureza, essa objetificação à natureza, que passa também por mecanismos racionais, coloniais, da ciência moderna, por exemplo, e a maneira em que o gênero feminino é colocado socialmente, né? Então, a gente não fala só dessa relação nossa com a natureza, mas também dessa relação social. E aí, que desdobramentos o ecofeminismo nos traz atualmente? Não basta a gente entender esse conceito, mas pensar enquanto aplicar, né? Isso permite a gente pensar, então, que o ecofeminismo, nos mostra como agirmos eticamente, nesses relacionamentos sociais. Então, se tem uma crítica dessa dominação, dessa opressão, que é a objetificação do outro, a gente pode, então, pensar relacionamentos que são construídos com outros valores, com valores mais sensíveis ao que as pessoas de fato são, e não por essa valorização que foi hierarquicamente colocada, Essa valorização que foi elegida como, de razão, de uma lógica hétero, cis, normativa, por exemplo. Então, a gente, a partir disso, faz uma crítica não ao sexo feminino, mas ao gênero feminino, ao lugar em que ele é colocado, e por isso faz que a gente perceba, uma relação ética, exploratória e de opressão que também outros humanos vivem. Então, a gente vai fazer uma crítica ecofeminista, consciente que existem muitas pluralidades de existência e muitas maneiras de estar à margem da sociedade, muitas maneiras de sermos explorados e muitas problemáticas das nossas relações sociais. Então, sermos ecofeministas desdobra em nós um olhar sensível a essas vulnerabilidades. E aí a gente percebe que essa vulnerabilidade, ela não está presente só entre os humanos, não só das nossas relações sociais, A gente começou falando também da relação de natureza, mas a gente também explora e também olha com essa maneira mecânica e reducionista os outros animais. Então é possível que a gente, inclusive, tenha esse olhar sensível às animalidades. Então, pensar os nossos relacionamentos com os outros animais permite também que a gente perceba que, até então, era uma lógica de dominação que vinha sendo estabelecido. Então, pensar essa quebra dos ismos de dominação permite com que a gente olhe para além do relacionamento humano e estabeleça também uma quebra com o especismo. Entenda que o especismo, essa maneira de nos relacionarmos excluindo as espécies, ela também é problemática, e por isso um ecofeminismo consciente, com preocupações e proteções animalistas. Então, a gente vai deixar de ser especista e ter, então, um ecofeminismo que anda junto
com a causa animal. Essa é uma ótima maneira da gente pensar a ética animal. Ela não é a única delas, assim como o ecofeminismo, tal qual eu expliquei para vocês, é também uma maneira, né, de pensar, é pensar o ecofeminismo interseccional, um ecofeminismo político, um ecofeminismo que busca justiça social. Existem outros tipos de ecofeminismo que eu não considero o mais apropriado, como, por exemplo, o ecofeminismo essencialista, que não pensa a partir do gênero, pensa a partir do sexo, e por isso tem outros desdobramentos dos quais eu mostrei aqui para vocês. Mas eu acredito que, construindo a partir desse conceito de ecofeminismo, os desdobramentos que eu mencionei a partir da categoria de gênero, raça, classe e especismo, nós temos uma ótima maneira de buscar a justiça social. Não só uma ótima, como eu considero atualmente, né, uma das melhores, porque é a maneira com que a gente percebe a integralidade das nossas relações. Então, comecei dizendo para vocês que a dominação da natureza é pensar ela em partes, é pensar ela de uma maneira mecânica, reducionista e racional demais. Mas a gente não pode deixar de lado as nossas emoções, a gente não pode deixar de lado as complexidades, né, das relações sociais. Então, para pensar justiça social, a gente precisa também de uma nova epistemologia, de uma metodologia ecofeminista, né, para dar conta de tudo isso. Então, com o ecofeminismo, a gente consegue pensar uma nova teoria ética, uma nova teoria política, uma nova teoria econômica e, inclusive, uma nova teoria do conhecimento, né? Como a gente enxerga as coisas.